Vamos ver as promessas que Deus deixou para nós enquanto passarmos por provações. Antes eu queria só relembrar a você, é muito importante que você se inscreva no canal se você ainda não é inscrito ou inscrita. E se você já é inscrito ou inscrita, eu peço que você ative o sininho das notificações. Nós temos uma meta, né, de pelo menos 50% dos inscritos ativarem o sininho das notificações. E quando esta meta for cumprida, eu quero fazer aqui uma live em comemoração a isso, onde eu vou ficar aqui um bom tempo com vocês, respondendo dúvidas bíblicas, dúvidas de aconselhamento e seja o que for, tá? Mas para eu realizar essa live eu conto com você. Eu espero que você que é inscrito ative o sininho das notificações. Quando chegarmos a 50% dos inscritos com o sininho ativado, aí eu farei essa live comemorativa e nela eu vou sortear também vários livros espetaculares, tá? Então, separe aí 1 segundo, 2 segundos para se inscrever no canal e ou ativar o sininho das notificações. Combinado? Deus não apenas prova-nos para educar-nos, fortalecer a nossa fé, o nosso caráter, para nos ensinar a ser felizes, seguindo por caminhos da felicidade. Não apenas isso, Deus nos deixa promessas, né? Nos deixa, diríamos, vitaminas que nos fortalecem diante dessas provações. E eu vou ler essas promessas para você, né? E com isso nós finalizamos o nosso estudo, tá? E essas promessas também existem pelo seguinte: se nós cairmos em tentação e em pecado, né, por causa tanto da nossa natureza pecaminosa quanto por causa do inimigo, Deus continuará conosco, nos ajudando a nos tornarmos pessoas cada vez melhores. Então, quando vem o pensamento assim, eu vou desistir do evangelho porque eu não consigo vencer esse pecado, essa é a vontade que o diabo tem para você. A vontade de Deus é que você pense assim: bom, já que eu não estou conseguindo vencer esse pecado, eu vou me apegar mais ainda a Deus. Porque se agora ao lado dele eu estou com dificuldades, imagine longe dele. Então você tem que mudar a sua postura mental. Vamos para as promessas, que são vitaminas que nos fortalecem diante das provações. Primeira promessa, 1 João capítulo 2, versos 1 e 2. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Ou seja, Deus quer que não pequemos, né? Se todavia alguém pecar, ou seja, ele reconhece que o desejo de Deus nem sempre vai ser realidade, porque nós temos uma natureza pecaminosa e ele vai tirar essa natureza na glorificação, quando Cristo voltar e glorificar, transformar o nosso corpo. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo o justo, e ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro, né? Então, quando o texto diz que Cristo é o nosso advogado, não é porque Cristo está implorando ao Pai que nos perdoe. O próprio Cristo disse: o próprio Pai vos ama. Cristo é o advogado porque existe um acusador, que é Satanás. Ele não está mais no céu, mas Cristo precisa demonstrar, através do seu ministério no santuário, que as acusações de Satanás estavam todas erradas, né? Então Cristo também é o nosso advogado como uma garantia de que se qualquer demônio ou o próprio Satanás nos acusar, o sangue de Jesus é apresentado, as marcas da cruz são apresentadas diante do Pai e diante do universo, para que todos se lembrem eternamente de que o preço pelos nossos pecados Cristo já pagou.
E o verso 2 de 1 João 2 diz que Cristo é a propiciação pelos nossos pecados. Ou seja, o sangue de Cristo nos traz perdão e torna Deus propício a nós novamente. Restaura a nossa relação com Deus. Então esta é a primeira promessa que você tem que ter em mente quando você passar por provações. Outra promessa encontramos em Hebreus 4, 4 a 16. Hebreus 4, na verdade, 14 a 16, que diz assim: Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão. Veja, a presença de Cristo no santuário celestial é a mesma coisa que nós estarmos lá. Então nós temos que preservar, conservar a nossa confissão de fé. Não podemos desistir. Verso 15. Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, foi-lhe tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. E já que ele foi tentado em todas as coisas a nossa semelhança, ou seja, não igual, mas a nossa semelhança, e ele não pecou, olha o que nós podemos fazer, verso 16. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. As provações são ocasiões oportunas para nós nos achegarmos pela fé até o santuário celestial, nos achegarmos pela fé ao trono da graça de Jesus Cristo, pedindo forças para resistirmos às provações e pedindo que Ele, o mais rápido possível, nos eduque e nos transmita as lições que Ele deseja por meio dessas provações. Ok? Então esta é uma outra promessa muito bonita. Outra promessa, eu fiz menção a ela, mas eu tenho que lê-la aqui também, porque eu quero que você tenha essas promessas anotadas para você usá-las nos momentos de provações. Lembrando que as provações, quando da parte de Deus, são apenas educativas e para a salvação. As que vêm do diabo não são educativas e levam à perdição. Então não tem uma coisa a ver com a outra, tá? Em Romanos 8, 28, isso aqui você também tem que ter em mente. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Deus trabalha de tal forma que todas as coisas cooperam para o seu bem e para o meu bem. Não é uma promessa essa maravilhosa? Deus trabalha de tal forma que com a sua onipotência, Ele pode pegar uma desgraça que o diabo colocou na nossa vida e transformá-la numa bênção. Deus tem esse poder. Então você tem que ter em mente, todas as coisas, no fim das contas, né, cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Você ama a Deus? Você se relaciona com Ele por meio do estudo da Bíblia, por meio da oração? Se você faz isso, todas as coisas cooperam e vão cooperar para o seu bem. Outra promessa, Jeremias 29, 13. Outra promessa para termos em mente quando passarmos por provações. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Nós precisamos buscar a Deus de todo o coração. Porque além de o encontrarmos e o conhecermos melhor, e consequentemente aprendermos a confiar mais nele, encontrando a Deus, nos aproximando dele, nós temos mais sabedoria para solucionarmos problemas e passarmos por provações. Então Deus promete que se você buscá-lo, se você pedir a ajuda dele para enfrentar qualquer dificuldade ou provação, não importa a origem dessa provação, Deus vai se deixar achar por você. Tá? Penúltima promessa. 2 Coríntios 12, 9.
Isto aqui Deus disse para Paulo que tinha um espinho na carne. E talvez você também tenha um espinho na carne. E isto seja uma aprovação para você. Mas o que o Senhor Deus diz para você é o seguinte: caso ele não tire esse espinho da carne agora, então ele me disse: a minha graça te basta. Porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Olha só. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Olha que texto, queridos. Quanto mais fracos nós estamos, mais poder nós podemos receber de Deus, pela graça de Cristo. E aqui é dito que a graça de Deus nos basta porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então, se você está passando por um momento difícil, se sente fraco, cansado, saiba, o poder de Deus, a força mental que Ele está te dando e emocional, vão se fortalecer no momento da fraqueza. Porque essas forças são exercitadas. Ao você exercitar, usar o poder de Deus e a força que Ele lhe dá, esse músculo da fé se torna mais forte e você se torna mais resistente diante de qualquer situação. E a última promessa, para encerrarmos o nosso estudo, Hebreus, capítulo 13, versículo 5. Esta é a última promessa que eu deixo aqui para você, enquanto passar por provações. Seja a vossa vida sem avareza. Contentai-vos com as coisas que tendes, porque Ele tem dito: de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Assim afirmaremos confiantemente, verso 6, o Senhor é o meu auxílio, não temerei. Que me poderá fazer o homem? Vamos colocar aqui também, que me poderá fazer o diabo? Se o Senhor é o meu auxílio, não temerei. Que me poderá fazer o homem? Que me poderá fazer o diabo? Se o Senhor é o meu auxílio. Então aqui nesse texto Deus promete, nunca nos deixar, jamais nos abandonar diante das provações, e Ele promete ser o nosso auxílio. E sendo o nosso auxílio, nós não temos motivos para temer o ser humano, nem para temer o diabo e os demônios. Então, a conclusão, do nosso estudo é que as provações, quando vêm de Deus, elas têm propósitos educativos e redentivos. Deus quer nos tornar pessoas melhores e de sucesso nesta vida, preparando-nos para a vida por vir. As provações de Deus não são as tentações do diabo que querem nos levar a pecar. As provações de Deus querem nos fortalecer para que possamos enfrentar a vida com mais força mental, com mais sabedoria, com mais inteligência e com o músculo da fé desenvolvido para suportarmos qualquer tipo de pressão. Obrigado por você ter acompanhado o estudo dessa semana. E eu espero que essa lição lhe ajude a você exercer a sua fé, especialmente com estas promessas, exercer a sua fé e a sua confiança em Jesus, o nosso sumo sacerdote, no santuário celestial. Ao exercer a fé nele e em suas promessas, você vai passar pelas provações com muito mais facilidade. Um abraço carinhoso, um feliz sábado e uma ótima semana para você.